Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e lembram de obedecer os seus preceitos. Nós queremos falar nessa noite sobre a anatomia do cristão. Por anatomia nós entendemos a divisão das partes essenciais que compõem algo ou alguma coisa. A anatomia do corpo humano, por exemplo, significa a composição dos seus órgãos, membros, tecidos, que compõem a anatomia do ser humano. Ou seja, é a descrição da estrutura ou daquilo que forma. Quando falamos de anatomia, é claro, queremos nos referir principalmente à anatomia espiritual, pois no físico tem pouca diferença entre o crente e o não crente. Somente nas pinturas dos escritores antigos, dos pintores antigos, é que haviam aquela auréola que distinguia um santo dos que não eram santos. E aquele olhar, piedoso, que é sempre olhando para o céu, uma cara meio, às vezes até afeminada. Mas de qualquer maneira, na vida real nós não encontramos essa auréola. Na vida real, o santo se confunde com o profano, pelo menos no aspecto físico. Ainda que é claro que deva existir sim uma diferença no vestir, no comportamento do cristão. Há muitos debates sobre a questão da validade das tatuagens para cristãos, se isso tem valor, se isso não tem. É claro que o texto bíblico que fala sobre não marcar o corpo ou não fazer sinais no corpo, não necessariamente é um verso que é contrário à tatuagem, uma vez que aquele verso do Pentateuco, na verdade, se refere a marcas rituais de cultos. Todavia, não vemos nenhuma justificativa plausível para o ser humano marcar o seu corpo de qualquer forma e agredir o corpo que é o templo do Espírito Santo. Agora, ainda que deva existir diferença, com certeza a Bíblia nos diz que Deus não nos deu espírito de escravidão ou de medo, mas nos deu espírito de amor e moderação. E essa devem ser as regras pelas quais o crente equilibra a sua vida, amor e moderação. Paulo vai ensinar que, na verdade, grande parte das coisas das quais nós nos abstemos, coisas das quais nós abrimos mão, são não necessariamente porque sejam pecado para nós, mas ele diz que por causa da regra do amor, ou seja, por causa do escândalo que vai causar na vida do outro, eu devo me abster de determinadas coisas, mesmo que não sejam consideradas erradas para mim próprio. A lei da moderação, ou o princípio da moderação, rege as Escrituras para a vida do cristão. Eu fui criado debaixo de um sistema onde havia muita santidade, havia muito temor de Deus, mas também havia muito legalismo. E o legalismo você percebe quando ele é fruto simplesmente da imposição humana, ele é fruto da doutrina humana, não da doutrina de Deus. E esse legalismo definia, por exemplo, o que é roupa de crente e o que não é roupa de crente. Mas não definia necessariamente pelo parâmetro da moderação. Definia, na verdade, por aquilo que estava na moda naquela época. Até hoje, muitos veem que o jeito correto de um pastor se vestir ou de um crente ir à igreja é usando terno e gravata. E esses antigos dizem,
Este é o modo certo, porque olha como era no nosso tempo, olha como se vestia o nosso pastor, olha como os crentes de antigamente se vestiam, é verdade, mas se você for olhar os filmes antigos, as fotos antigas, você vai descobrir que é a mesma roupa que também usavam para assistir o jogo do Flamengo no Maracanã, de terno e gravata, e chapéu. Era simplesmente a moda da época. Não que necessariamente fosse a roupa mais santa, afinal de contas, até hoje eu não consegui encontrar nas Escrituras que algum apóstolo usou um terno, ou sequer um sapato. Eles usavam sandálias, eles usavam sua roupa do dia a dia, caminhavam longas jornadas, tinham pó em todo o seu corpo, incluindo suas vestes. Era com vestes suadas e cheias de pó que eles pregavam o evangelho. É claro que provavelmente num dia de culto eles procuravam usar a sua roupa melhor, sua melhor roupa. Afinal de contas, quando você vai comparecer diante de um juiz, você vai bem vestido. Quando você vai comparecer num casamento, você não vai de qualquer maneira, você procura vestir a sua melhor roupa. Mas a vida do crente deve ser moderada exatamente pelo espírito de moderação, ou o princípio de moderação. Agora, não queremos falar desses aspectos exteriores, mas queremos falar daquilo que verdadeiramente caracteriza um crente. Porque por mais que eu possa não gostar e não concordar com o visual que um crente resolveu adotar, o tipo de roupa que ele usa, ou o corte do seu cabelo, ou a cor do seu cabelo, ou o comprimento do seu cabelo, ainda assim, estas coisas, ainda que tenham algum certo valor, não são o que verdadeiramente define um crente. Tem muito ladrão, tem muito assassino, especialmente no Congresso brasileiro, vestido do mais fino terno e gravata. É claro que vestimenta não faz o crente, ou o hábito não faz a freira. Mas a Bíblia nos fala que Deus tem um conhecimento sobre nós, e este conhecimento é estrutural. O verso que nós lemos aqui de Salmo 103, no versículo 14, diz ali, porque Ele sabe ou conhece a nossa estrutura. Algumas versões dizem, Ele sabe do que somos formados. O texto foi escrito em hebraico, se o equivalente dele ao grego seria, Deus conhece nossa anatomia. Não a anatomia física, lógico que Ele conhece nossa anatomia física, por isso mesmo Ele tem poder para determinar a uma célula enferma que fique curada, a um corpo doente que seja restaurado, mesmo a um corpo morto que ressuscite. Justamente por Ele saber absolutamente todas as coisas do nosso corpo, ter o controle absoluto sobre todas as nossas funções. Entretanto, quando o salmista ora, ele está falando principalmente da estrutura do crente, a estrutura espiritual, a estrutura da nossa alma. E a Bíblia vai, não nesse texto necessariamente, mas ao longo de toda a Bíblia nós vamos encontrar descrições desta anatomia cristã, ou desta anatomia do crente. O que verdadeiramente constitui um crente, o que não pode faltar na vida de um crente. E nós então vamos descrever algumas coisas, não pretendo ser tão bom em anatomia como Leonardo da Vinci foi, descrevendo a anatomia humana, mas quero abordar algumas coisas que eu acho extremamente relevantes para o crente. Em primeiro lugar, na anatomia do crente existe o coração. E o homem de Deus, a mulher de Deus, deve ter o coração no céu. De acordo com as Escrituras, aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E exatamente por isso, nós temos que ter o devido cuidado que nessa constituição da nossa vida espiritual, o nosso coração esteja no devido lugar. É como uma pessoa chegar para o médico e dizer, doutor, eu estou com um problema aqui no coração. Ele fala, então você está com dois problemas, que o coração está onde não devia estar. Ele devia estar no seu lado esquerdo do peito.
Da mesma maneira, o cristão, se o seu coração não estiver no devido lugar, ele está com um sério problema. É interessante que o livro dos Salmos ele foi escrito exatamente para manter o coração do crente no céu. Ele lida com questões humanas, diárias, mas ele procura sempre lembrar, os Salmos procuram nos lembrar, que na verdade a nossa pátria está no céu. O nosso destino verdadeiro está no céu. A nossa vida verdadeira está no céu. E, portanto, o nosso coração lá deve estar também. Paulo vai escrever no livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 1 a 4, se você puder abrir sua Bíblia e acompanhar comigo, seria bastante instrutivo. Colossenses, capítulo 3, verso 1 a 4. Paulo diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Procurem as coisas que são do alto, diz Paulo. Pense nas coisas que estão no céu. Mantenha o seu coração lá. Mantenha o seu desejo nas coisas que o ladrão não pode roubar, a traça não pode comer, a ferrugem não pode corroer. Mantenha o seu coração onde nem a morte o tirará de lá. Temos que manter o nosso coração no lugar correto. Quando Jesus disse para nós não juntarmos riquezas nesta terra, e então ele vem com este verso, onde ele afirma que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Jesus está mostrando justamente do conflito que nós vamos enfrentar na vida cristã, de estarmos vivendo no mundo material, mas lembrarmos constantemente que somos mais do que simplesmente matéria, somos espirituais. Porque o ser carnal, o ser material, é que vive e pensa só baseado na matéria. O crente espiritual, ele é espiritual justamente porque sua visão de vida vai além do que ele realmente pode constatar. Vai além do que ele pode palpar. Sua vida pode ter necessidades aqui, mas pela fé, ele se vê como príncipe, pela fé ele se vê como filho de Deus, e isso não o afeta e não o desanima, porque o seu coração está no devido lugar. Mas quando o nosso coração começa a descer para a terra, e o nosso coração começa a ficar nas coisas terrenas, estamos fadados ao fracasso, estamos fadados à frustração, porque tudo que é terreno se dissipa, tudo que é material tem um fim, mas aquilo que é espiritual é eterno, e por isso temos que guardar o nosso coração em Deus, para que, quando todas as coisas se dissiparem, o nosso coração tenha sido guardado devidamente no lugar em que devia estar. E nessa anatomia cristã, se o nosso coração deve estar no céu, por outro lado, os nossos pés devem estar na terra. E se os salmos foram escritos para manter o coração do crente no céu, Provérbios foi escrito para manter os seus pés no chão. Provérbios foi escrito justamente para que nós nos lembrássemos de que existe uma carreira a ser percorrida,
de que existe um corpo físico que nos foi dado, e de que o conhecimento que tivemos de Deus não foi dado simplesmente à nossa alma, foi dado nessa existência. Ou seja, quando eu tenho um corpo de carne e osso, e se Deus me colocou nessa dimensão material, ao mesmo tempo que me deu um espírito, significa que há um bom propósito nisso tudo também. No tempo do Novo Testamento, quando os apóstolos começaram a pregar, um dos maiores problemas que eles enfrentaram foi o agnosticismo. O agnosticismo, ou melhor, o gnosticismo. O gnosticismo ensinava basicamente que a matéria era má. Que quem criou a matéria, na verdade, foi o diabo, não Deus. E por isso nós deveríamos desprezar a matéria. E através da mente, através do espírito, nós deveríamos ignorar o material. Por crerem dessa maneira, eles chegavam a dizer então que na verdade quando Jesus foi na cruz, o corpo de Jesus morreu e foi sepultado e não ressuscitou. Porque como eles iriam pregar que Deus ressuscita um corpo se a matéria era má? Para que Deus iria ressuscitar uma coisa que foi o diabo que criou então? Não encontramos isso na Bíblia. Encontramos Deus criando todas as coisas, e quando Deus faz a análise, a avaliação de tudo que Ele fez, a Bíblia é muito clara em apontar que o próprio Deus disse, é bom. É bom. Em toda a matéria criada, em tudo que existe, existe a mão de Deus, nas flores do campo, nos nutrientes que tiramos dos alimentos. Por isso, exatamente, o cristão tem que saber cuidar muito bem do seu corpo. Exatamente porque, como mordomos de Deus, nós temos que cuidar de tudo que Deus nos deu, inclusive o nosso próprio corpo. O crente tem que estar envolvido, sim, em cuidados com o meio ambiente. O crente tem que estar envolvido com tudo aquilo que possa produzir algum bem-estar. Mas lembrando que o coração deve estar no céu. Mas o pé tem que estar no chão. Veja, por exemplo, o conselho que Deus dá para Israel em Jeremias, capítulo 29. Tenha em mente que quando Deus chama Israel, Deus chama com um propósito todo espiritual. Ele chama Abraão e diz, vou te dar uma descendência segundo as estrelas do céu, incontáveis como a areia da praia. Através de ti serão benditas todas as nações. O plano de Deus, em outras palavras, com a fundação da nação de Israel, era abençoar o mundo todo num plano espiritual. Portanto, é lógico que o plano que Deus tinha com Israel era muito além do material. Ele tinha em mente a salvação, ele tinha em mente trazer o Messias, ele tinha em mente trazer a Bíblia, ele tinha em mente levantar profetas, ele tinha em mente preparar o campo para o Evangelho que haveria de chegar quando Jesus se levantasse sobre a terra. Mas então, Israel é destruído pela Babilônia, são levados cativos para lá, e lá o povo de Israel começa a clamar ao seu Deus, e pedir orientação sobre o que ele vai fazer, porque o pior para Israel não era ter perdido a sua terra, não era estar exilado na Babilônia, o pior para Israel era o peso espiritual que estava sobre eles. Nós fazemos parte do plano de Deus. Será que Deus nos esqueceu? Será que Deus nos abandonou? Se Deus nos criou para um propósito espiritual, como nós podemos estar agora nessa situação de derrota? E então Deus aparece e traz uma mensagem para eles através de Jeremias. E esta mensagem deve ter frustrado muita gente. Porque veja o que diz Jeremias
29. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real e os líderes de Israel de Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ou seja, isso parece um pouco enfadonho, esses primeiros versículos, mas pare para pensar, não era o que Israel estava esperando. Eles esperavam uma mensagem vinda de um anjo. Eles esperavam uma mensagem vindo, quem sabe, escrito nos céus. Entretanto, Deus usa meios humanos, um profeta humano que está numa cidade humana, que manda uma carta escrita com tinta e papel, enviada através de mensageiros humanos, e a carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei, de Jerusalém para a Babilônia. Agora vem aí, observe o que vai chocar Israel. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Observe que aparentemente não há nada espiritual no que Deus fala para Israel. A mensagem que ele manda através do profeta é uma mensagem para manter Israel com os pés no chão. Eles estão deportados, o seu coração agora está no céu, finalmente, depois de tanta desobediência. E eles agora tudo que sonham é fazer a vontade de Deus. Senhor, pecamos, erramos. Senhor, volta o teu propósito para conosco. E Deus diz, ok, aqui está o meu propósito. Meu propósito é que vocês construam casas, façam uma horta, façam um jardim, casem, dê os seus filhos em casamento, trabalhem, prosperem. Ou seja, aparentemente não há nada de espiritual. Mas o que Deus está fazendo é dizer, Israel, deixe o pé no chão. Deixe o pé no chão. A prosperidade de vocês vai depender da prosperidade da cidade. Então, arregace as mangas e comece a trabalhar. Quer prosperidade, quer bênção? Levanta cedo, vai trabalhar, vai calejar as mãos, vai suar a testa. Não fique simplesmente orando e olhando para o céu. Uma vez que o seu coração esteja no céu, lembre-se de que o seu pé esteja na terra. Paulo vai dizer isso aos Tessalonicenses, porque os crentes de Tessalônica, eles incorreram neste erro. Eles começaram a espiritualizar tanto a vida cristã, e alguém começou a jogar uns boatos de que Jesus já estava voltando, que Jesus ia chegar naqueles dias. E então o pessoal começou a parar de trabalhar, começou a parar de ir para a escola, começou a parar de fazer os seus afazeres na casa, a grama crescia, ninguém mais cortava cabelo, ninguém mais fazia barba, ninguém mais tomava banho, é lá exagero do pregador, é claro, mas o fato é que haviam esquecido de pôr os pés no chão, porque estavam com o coração no céu, mas também estavam querendo que os seus pés estivessem lá. E o apóstolo Paulo então precisa mandar uma mensagem bem clara e dizer, não é nada disso, é bobagem, Jesus ainda não voltou, várias coisas vão ter que acontecer antes que ele volte, e ele então manda o recado, quem não quer trabalhar, também não coma. Em outras palavras, vai trabalhar, pé no chão. Provérbios é um alerta para aquele tipo de crente que adora viver de mistérios e revelações. É o crente Kodak. Uma revelação a cada meia hora. Tudo tem que ter uma revelação. Qualquer história da Bíblia tem que ter um significado. Não entendi ainda o significado desse texto.
Ele está sempre procurando uma alegoria, uma mensagem oculta, está sempre procurando achar um anjo, ele está sempre atrás de algum mistério, de alguma revelação. Espiritualiza tudo. Não tem os pés no chão. Quando eu estudava no Instituto Bíblico, uma irmãzinha de bastante idade chegou na sala, trouxe o seu gravadorzinho e falou: irmãos, eu estava gravando o pastor Rogério Amorim hoje, ele pregando, e quando eu fui ouvir a gravação, escute só. E ela apertou lá e o gravador fazia assim. E ela falou: eu orei a Deus e Deus me revelou que isso é um demônio. Eu falei: irmã, é pilha fraca. Troca a pilha, irmã. Não tem que espiritualizar. Pés no chão. É o crente que adora viver de filosofia, poesia, frases de efeito. Dispara versículo que é uma maravilha. Mas viver que os versículos, está longe. Vive de floreamentos, vive como se carruagens de fogo flutuassem em todo o momento na sua vida, como se mares vermelhos se abrissem diariamente, como se maná fosse visto todo dia quando ele abre a porta. Esquece que nem os personagens bíblicos viram tanto milagre como ele supostamente espera ver. Porque quando a gente olha a vida de um Abraão, a gente esquece que a Bíblia é incrivelmente sucinta. Ou seja, os escritores bíblicos tinham um poder de resumo impressionante. Quisera eu ter esse poder para resumir minhas pregações. E quando nós olhamos a história de Abraão, a gente pensa que Abraão via milagre todo dia. Porque é isso que a gente tem a impressão quando lê. Que a gente vê num dia um anjo visita, no outro dia Deus fala com ele, no outro dia um milagre, no outro dia nasce um filho que não podia nascer de uma mãe estéril. E parece que é milagre em cima de milagre, mas a gente ignora a cronologia da Bíblia. E esquece que quando Deus o chamou e mandou sair da terra aonde ele estava, em Ur dos Caldeus, até chegar ao cumprimento do nascimento do seu filho, passaram-se pelo menos 25 anos. E quando você pega toda a extensão da vida de Abraão, desde o dia em que Deus fala pela primeira vez em Ur dos Caldeus, até o último dia da sua vida, você pega os milagres que aconteceram, você vai descobrir que entre um milagre e outro, houve tempos de anos e anos de pura chatice, de pura normalidade, uma vida normal, enfadonha, ter que levantar todo dia, não ver anjo, não ver milagre, não ver nada disso, mas continuar com o coração no céu, crendo em Deus e com os pés no chão, trabalhando, cuidando das vacas, das ovelhas, cuidando dos servos, enfim, cuidando de tudo que precisa. Diz uma música que está estourando nas paradas de sucesso: Welcome to the New Age. E esses dias eu pensei muito sobre isso. Porque nos anos 90 foi a moda no Brasil, nos países latinos e até nos Estados Unidos falar sobre a tal da nova era. Só que em vez de falar seriamente sobre a nova era, preferiram ficar observando símbolos e desenhos. A igreja adora uma modinha, o crente adora um misticismozinho. Eu já vi muitos desses misticismos evangélicos. Nos anos 80 era rodar disco de trás para frente, no tempo do LP ainda. Ah, tem mensagem oculta. Daí o pessoal pegava a vitrola, colocava lá a agulha e rodava o disco de trás para frente. O interessante é que disco que falava em inglês, de trás para frente, você escutava o demônio falando em português. Falei, caramba, isso é milagre.
E eu tentei escutar algumas dessas mensagens de trás para frente, era a mesma coisa da gravação daquela velhinha. Você conseguir escutar e entender uma única palavra naquela mensagem, era como você ficar olhando a nuvem e achando faces, desenhos. Depende, na verdade, da tua imaginação. O que você quiser encontrar nas nuvens, você vai encontrar. O que você quisesse encontrar naqueles discos, você iria encontrar. Depois, nos anos 90, com o advento dos estudos bíblicos sobre a nova era, os crentes começaram a ficar preocupados com símbolos de nova era. Depois veio a tal dos desenhos com mensagens subliminares. Então, o crente passou a atacar a Disney. Enquanto o diabo fazia festa nas novelas com a mãe e o pai na sala de estar, vomitando todo tipo de princípios satânicos. Enquanto que as pessoas se preocupavam em ver demônio atrás de Mickey, demônio atrás de pequena sereia. Corriam atrás de símbolos e adesivos de carros. E enquanto isso, a nova era foi se estabelecendo. E hoje, verdadeiramente, a música que canta é verdade. Welcome to the New Age. A nova era, onde o cristão é o vilão, onde a palavra de Deus é a vergonha, onde o homossexualismo é o herói. Welcome to the New Age. Enquanto a igreja brinca de estar com os pés no céu, quando devia estar com os pés na terra. Porque esse tipo de coisa, irmãos, não se resolve amarrando o capeta e simplesmente fazendo orações. Existe muita coisa na vida cristã que ela depende, na verdade, muito mais do exercício de uma boa cidadania. É você saber votar. É você saber agir. É você saber defender. É você ver alguma coisa imprópria que está sendo feito na escola do seu filho e ir lá e protestar, bater o pé e dizer: o meu coração está no céu, mas o meu pé está aqui na terra. Eu estou vendo muito bem o que vocês estão fazendo e eu protesto. Não é triste descobrir que há alguns anos atrás, quando saiu na revista Veja uma reportagem sobre as baixarias da televisão brasileira, do nível moral extremamente baixo, ali dizia-se que a pior emissora em termos de baixarias era justamente a que pertencia a uma igreja, a Rede Record. E é lamentável que o grupo que se antecipou em protestar contra o baixo nível moral da televisão brasileira não foram nem evangélicos nem católicos, foram os espíritas. Por quê? Porque os crentes estavam muito ocupados correndo atrás do Mickey, expulsando e exorcizando o pateta. Deus precisa de obreiros que façam a obra de Neemias. A obra de Neemias é espiritual, por isso Deus colocou na Bíblia. Foi um chamado por Deus, assim como foi um chamado para um apóstolo, assim como foi um chamado para Moisés. Mas olha o trabalho de Neemias. Era segurar uma espada numa mão e uma colher de pedreiro na outra. Esse era o trabalho espiritual dele. Na verdade, se o crente é nascido de novo, se ele é verdadeiramente crente, então tudo é espiritual na vida dele. Ele não precisa espiritualizar nada. Paulo diz que tudo o que façais, façais para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, tudo façamos para a glória dele. Assim, o ato de comer uma pizza é um ato espiritual. O ato de bater um papo e conversar uma conversa alegre com amigos é um ato espiritual para o crente. Não existe essa divisão, não tem esse switch que desliga o espiritual do material na vida do cristão. Porque o próprio cristão é, por anatomia, espiritual e material. Não tem como dividir estas coisas. Eu sou o que sou por inteiro. E assim, com o coração no céu, pés na terra, Deus espera que
homens como Neemias assumam a obra de Deus. Muita gente fica esperando pela obra de Deus ou por um tal chamado, baseado simplesmente nessa espiritualização. Eu estou orando saber o que Deus quer. Ó Deus, o que o Senhor deseja para mim? Eu desejo que você levante, que você pegue uma vassoura, cate um papel que está no chão, comece a fazer pequenas coisas, porque quem for fiel no pouco, vai ser fiel no muito. E eu estou observando gente assim. Josué não foi escolhido para ser o sucessor de Moisés por acaso. É porque a Bíblia mostra que o tempo todo onde Moisés estava, Josué estava. Se Moisés subia no monte, lá estava Josué, lá estava Acabe com ele. Havia outros 2 milhões no acampamento, mas Josué estava sempre pronto. Josué estava ali sempre trazendo um copo de água para Moisés. Josué estava ali sempre ajudando o velho Moisés a levantar. Josué estava sempre por perto em tarefas aparentemente não espirituais. Mas na hora que Deus precisa de um sucessor, ele não tem dúvida. Ele escolhe aquele que já está ativo. Ele escolhe aquele que não precisa de um cargo, de um título para fazer alguma coisa para Deus. E se nosso coração tem que estar no céu, nossos pés têm que estar na terra. Por outro lado, o coração do crente deve ser mole e sua pele deve ser dura. De fato, é isso que Deus diz em Jeremias, quando Ele diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Em outras palavras, coração duro não serve para Deus. Deus precisa de coração mole. Porque tem que ser coração que tenha compaixão. Tem que ser coração que, quando for corrigido, seja coração mole. Ele aceita a correção. Ele aceita a disciplina. Ele aceita ser chamado a atenção, porque o coração é mole. Tente fazer isso com o coração duro. Tente repreender o coração duro. É impossível. O coração tem que ser mole para Deus tocar, para termos misericórdia, para sabermos nos submeter. Mas por outro lado, a pele tem que ser dura. A pele do crente tem que ser dura. Essa história de que o irmão encostou em mim já é motivo de briga. Estou ferido porque o irmão me olhou. Estou ferido por causa daquela palavra do irmão. Pelo amor de Deus, acorda, meu irmão. Endurece essa crosta aí da sua pele e amolece seu coração, porque o que temos é o inverso. É gente com pele sensível demais e coração duro demais. É coração duro que não é capaz de fazer nada para ninguém, nem para Deus. Machuca sem pensar 2 vezes, mas ai de quem encostar nele. Ai, doeu, machucou, tadinho. O coração tem que ter moleza, softness, e a pele tem que ser dura. Por isso Deus chama Jeremias e diz: você prepare-se. Diga tudo o que eu te mandar. Não fique aterrorizado por causa das coisas que eu vou dizer para você falar. Porque hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra. Contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Mas observe que Deus está dizendo: eu vou endurecer tua pele. Eu vou te fazer duro como o ferro para aguentar a pancada. Porque afinal de contas, a vida do crente ela se dá principalmente na igreja. Entre gente se esbarrando e se desentendendo. Se a nossa pele for suave, irmãos, essa nossa experiência cristã vai ser um inferno. Agora, se a nossa pele tiver a grossura suficiente, o nosso coração a moleza suficiente, não vamos ficar machucados tão facilmente, vamos ter um coração mais propenso ao perdão, mais propenso a analisar os nossos próprios erros, nossas próprias falhas.
Os olhos do crente têm que ser puros e comprometidos. Jó disse que fez um pacto com os seus olhos. Os ouvidos têm que ser prontos para ouvir, mas seletivos. Porque afinal de contas a Bíblia diz: examine tudo, mas retenha o que é bom. E a boca, por outro lado, tem que ser tardia para falar. Os ouvidos prontos para ouvir, a boca tardia para falar. Também o que mais vemos é o contrário. São pessoas que nem esperam para ouvir a história inteira. Sua boca já está falando o que não deve. Primeiro ouça. Primeiro ouça todas as partes. Primeiro ouça toda a história. E só fale aquilo que for relevante. Tem coisas que nós falamos que é absolutamente irrelevante, não tem função nenhuma, não serve para nada, a não ser complicar ou repetir algo que alguém já disse. Se você não tem nada para falar que edifique, se você não tem nada para falar que traga solução, então a melhor coisa, fica calado. Nos dias modernos, essa boca tardia se também vai para a ponta dos dedos, nos Facebooks da vida. Dedos tardios para escrever bobagem, para se expor. E tem hora que você tem que ser tardio mesmo, porque a vontade é de responder na lata. Daí você fala: Senhor, segura, morda a língua, morda o dedo. Não vou escrever o que eu tenho vontade de escrever, não vou fazer isso. Deixa para lá, não vale a pena. A mão do crente tem que ser calejada. Ou seja, é mão de trabalhador. Trabalhador na obra do Senhor. Crente que acha que o reino de Deus é só um lugar de venha a mim, o teu reino, certamente está falhando na sua anatomia, porque suas mãos deveriam estar envolvidas na obra de alguma maneira. O pescoço do crente tem que ser flexível, de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus é contra a cerviz dura. Cerviz vem de cervical, ou seja, se refere a esta área do corpo, o pescoço, e Deus fala muito sobre isso. Inclusive Deus fala que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, ela começa com uma cerviz dura, ela começa com um pescoço duro. Do que Deus está falando? Daquela pessoa que ela coloca uma coisa na vida dela e é aquilo que ela vai fazer. Por mais que Deus esteja dizendo: não, olha ao seu redor, olha o plano que eu tenho para você. Ela vai com aquele pescoço duro que não é capaz de ver mais nada na sua vida a não ser aquilo que os seus olhos foram fitos, e ela vai atrás destas coisas. E Deus condena isso nas Escrituras. O crente inflexível, o crente que não é capaz de ser mais tolerante, de ponderar outras circunstâncias, outras situações ou outras soluções. Também nas Escrituras nós descobrimos que o papel do crente ou a anatomia do crente deve ser uma disposição ereta. Crente que fica lamentando, chorando, se fazendo de coitadinho, se matando de autocomiseração, Deus não está interessado nesse tipo de crente para a sua obra. Deus quer pessoas que se levantem com posição de guerreiro, com posição de príncipes. Quantos príncipes e guerreiros você vê por aí, andando abaixado, se fazendo de coitadinho? Temos que ter postura de vencedor. Para estar prostrados é na hora da oração, é prostrados diante do nosso Senhor, diante do mundo, diante do diabo, diante das circunstâncias. O verdadeiro crente deve estar em posição ereta. Ele está ali como soldado, como embaixador de Cristo. Ele está ali como filho do Deus vivo. Ele está ali como nação eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Não se curva por bobagem, não se amedronta. Antes tem coragem porque Deus está com ele. Mas quando vai diante do Senhor é humilde, os joelhos estão dobrados, a sua face está inclinada, há uma postura de humildade diante do Senhor.
Isso faz tudo parte da anatomia do verdadeiro cristão. Feche seus olhos em nome de Jesus. O homem espiritual deve ter o seu coração no céu, seus pés na terra. Seu coração deve ser mole, sua pele deve ser dura. Seus olhos devem ser puros, seus ouvidos prontos para ouvir, sua boca tardia para falar. Mãos calejadas na obra do Senhor, pescoço flexível, disposição ereta para enfrentar os problemas, joelhos dobrados em humildade diante do Senhor. Como está a sua anatomia? Tem alguma coisa errada? Está precisando de um ortopedista espiritual? Ele pode colocar os seus ossos no lugar. Ele pode colocar o seu coração no céu. Ele pode fazer com que os seus pés estejam na terra.